Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra, o 5º episódio do Histórias da Copa, especial que eu estou trazendo aqui, contando a história de todos os jogadores do Botafogo que serviram à seleção brasileira desde a primeira Copa em 1930 até os dias atuais, tá? Tá sendo muito legal pesquisar essas histórias, espero que vocês estejam gostando também. E agora é o 5º episódio. Neste 5º episódio, eu vou falar sobre os meias do Botafogo que vestiram a camisa da seleção no maior torneio de futebol do planeta, a Copa do Mundo FIFA. E faltando 50 dias, hoje eu vou falar com vocês sobre os meias do Botafogo que vestiram a camisa da seleção brasileira. Mas dois não vão estar nessa lista porque já apareceram no primeiro episódio. Se você não viu, vale muito a pena, façam uma maratona, primeiro, segundo, terceiro, quarto, depois que vocês assistirem este 5º episódio. Mas como vocês já viram no título, Didi e Paulo César Caju não estarão nesse vídeo, pois eles são campeões do mundo enquanto jogadores do Botafogo pela seleção brasileira. E eles estão no primeiro episódio dessa série, os maiores. Então, depois da vinheta, convido vocês a conhecerem a história dos meias que serviram à seleção brasileira. Então, roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta para contar muitas histórias para vocês. Pois bem, galera, antes de começar a contar as histórias para vocês, eu tenho dois avisos. Um, vocês já sabem que eu vou sempre trazer esse aviso aqui. Deixa o like, comenta, compartilha. Se você caiu de paraquedas aqui no canal Memória Alvinegra, pense em se tornar um amigo do canal. Mostra para o YouTube que o Memória Alvinegra também é importante para a plataforma, tá bom? Vocês ajudam muito o canal com cada like, com cada comentário, com cada compartilhamento que vocês fazem. Então, de repente, se você já está inscrito aqui, mas tem um amigo que não conhece o canal Memória Alvinegra, compartilha com ele, bota nos grupos do WhatsApp, fala que o Memória Alvinegra conta a história do glorioso Botafogo. Tá bom? E o segundo aviso para vocês aqui. O vídeo pode ser que fique muito grande. Já estou avisando para vocês aqui que eu vou gravar o vídeo todo, mas possivelmente eu vou dividir esse 5º episódio em 2 partes. Isso porque o Botafogo tem muitos meias que serviram à seleção brasileira na sua história. Mas vamos começar a história aqui indo para a Copa de 30 no Uruguai, onde temos Pamplona. Stanislau Figueiredo Pamplona chegou ao Botafogo em 1924 e até 1935 ele foi campeão estadual 3 vezes, em 30, 33 e 34. Natural de Belém, onde nasceu no dia 24 de março de 1904, o ex-volante foi o primeiro paraense a disputar uma Copa do Mundo. Pamplona, que se aposentou em 1935, faleceu em 13 de dezembro de 1973, aos 69 anos, na sua cidade natal. Pouca informação existe, não se sabe quantos gols ele marcou pelo Botafogo, mas foi o primeiro meia glorioso a vestir a camisa da seleção lá na época quando ainda era branca, vestindo a camisa da seleção na Copa do Uruguai. Primeira participação da seleção brasileira, e o Pamplona foi um dos primeiros alvinegros a disputar aquela Copa do Mundo. Saímos da Copa de 30 no Uruguai e vamos para a primeira Copa disputada na Europa, mais exatamente a Copa que teve como país sede a Itália. Em 1934, o Botafogo fez história nessa Copa. Dos 17 jogadores convocados para a seleção brasileira, 9 eram do Botafogo, e desses 9 convocados do Botafogo, 4 eram meias do Glorioso. O primeiro deles que eu vou trazer para vocês aqui é o Ariel. Ariel Augusto Nogueira nasceu em Petrópolis no dia 28 de fevereiro de 1910, chegou ao Botafogo em 1929 e, vestindo o manto alvinegro, ele foi campeão estadual em 1930, 32, 33 e 34. Pela seleção brasileira foram 20 jogos, mas apenas um oficial, exatamente a estreia e a eliminação. O Brasil, na primeira partida na Copa de 1934, acabou sendo derrotado pela Espanha, que era um grande time na época. O Brasil acabou perdendo por 3-1. Após se aposentar dos gramados, Ariel continuou em General Severiano, onde ele se tornou médico, mas segundo Cremerge, ele infelizmente faleceu em 1º de agosto de 1995, aos 95 anos. Viveu muito o Ariel e com certeza deve ter contado muitas histórias
do Botafogo, muitas histórias da sua época de jogador. Ainda na Itália, agora vamos dar uma chegadinha na faixa esquerda do meio de campo, onde mais um alvinegro fez história na seleção brasileira. Vamos falar agora de Heitor Canali, ou simplesmente Canali, como era conhecido. Canali nasceu em Juiz de Fora no dia 31 de março de 1909 e atuou pelo Botafogo entre 1929 e 1940. Pelo Glorioso, foram 284 jogos e os estaduais de 30, 32, 33 e 35, além do torneio Rio-São Paulo de 1931 e o torneio Início de 38. Pelo Brasil, foram 18 jogos com 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Segundo o Jornal dos Esportes, Canali faleceu em Petrópolis no dia 31 de agosto de 1990, aos 81 anos. O terceiro nessa lista é o meia Valdir, mais um do Botafogo na Copa de 1934. Valdir Guimarães nasceu no dia 21 de março de 1912 e jogou pelo Botafogo entre 1931 e 1934, vencendo os estaduais de 33 e 34. Pela seleção, só a derrota para a Espanha no currículo. De resto, foram 7 vitórias em 7 jogos. Valdir faleceu em 1997, aos 85 anos. E seguindo contando a história dos jogadores do Botafogo na seleção brasileira, o último meia de 1934 na Itália, o último meia do Botafogo na Itália em 1934, também é o primeiro meia do Botafogo na Copa de 38 na França. Então eu vou levar o torcedor alvinegro aqui por uma ponte aérea entre Itália e França. Trata-se de Martin Silveira, um meia de muita qualidade que jogou no Botafogo entre 1930 e 1940. 10 anos de Botafogo, e onde ele conquistou os estaduais de 30, 32, 34 e 1935. Nasceu em Bagé em 1911 e faleceu em 1972, infelizmente. Pelo Brasil, foram 27 jogos com 17 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, além de 3 gols marcados. Aproveitem um croissant, que quando a gente fala de França, a gente lembra de comida boa. Então, vai na sua geladeira, de repente, você que tem um croissant aí, pega um croissant, um drinkzinho. Aproveitem aqui o vídeo, tá bom? Eu vou falar de mais um jogador que fez companhia a Martin Silveira na Copa disputada na França. E trata-se de Zezé Procópio. Nascido em 12 de agosto de 1913, José Procópio Mendes chegou ao Botafogo em 1938. E de 38, ele chegou de Varginha para a Copa, porque foi pelo Botafogo que ele chamou a atenção da seleção brasileira. Não foi campeão pelo Glorioso, onde jogou até 1942, mas pela seleção foram 20 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O ex-meia alvinegro veio a falecer no dia 8 de fevereiro de 1980.